Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo de número 4, verso de número 28. Aleluia. Aqueles que encontraram, digam amém. E diz assim: e deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? E saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém o que de comer? E Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Quando as peças do Evangelho se encaixam, pode assentar-se. Bendizendo ao santo e bendito o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, falar acerca do Evangelho segundo escreveu São João, o filho de Zebedeu, seu pai empresário, irmão de Tiago, João, servo do Senhor, que pastoreou a igreja que estava em Éfeso, que escreveu as cartas pastorais e que recebeu por intermédio de um anjo a revelação do livro do Apocalipse. Este João, ele vê a necessidade de escrever este evangelho, o evangelho doutrinário. O evangelho de João é completamente diferente dos evangelhos sinópticos. A palavra sinóptico quer dizer semelhante. E eu preciso sempre lembrar que os evangelhos sinópticos foram inspirados nas revelações que Pedro trouxe a João Marcos. 92% do conteúdo do Evangelho de João são exclusividades que Deus entregou a João, ou seja, você não encontra no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, exclusividades que Deus entregou ao seu servo João. João escreve um Evangelho num período difícil da igreja. A igreja de Éfeso, para quem não se lembra, enfrentou 3 grandes grupos que se opuseram à pregação do Evangelho, que se opuseram à genuína pregação da palavra de Deus. O primeiro grupo era o grupo dos nicolaítas, que tentavam a todo instante inserir dentro da igreja as ideias e teorias de Nicolau. O segundo grupo era o grupo dos judaizantes, que tentavam colocar a lei de Moisés acima da graça de Deus. Certa oportunidade, Jesus enfrentando um desses grupos, Jesus disse: vós invalidais a graça de Deus pelas vossas tradições. O terceiro grupo era o grupo daqueles que diziam ser apóstolos e não eram, e o tempo fez com que a igreja percebesse que eram mentirosos, mas mesmo assim diz a Bíblia que a igreja sofreu. E João escreve esse evangelho. Eu gosto sempre de lembrar que dentre os questionamentos que pairavam sobre Éfeso era sobre a deidade, sobre a santidade de nosso Senhor. Questionavam-se em Éfeso e diziam: peraí, vocês pregam que ele é eterno, mas ele nasceu em Belém e ele morreu no Calvário. Como que alguém que viveu 33 anos pode ser eterno? E João escreve no seu evangelho dizendo: ele é, e ele é eterno. E ele é eterno porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
questionavam-se em Éfeso e diziam: vocês pregam e afirmam que são salvos em Cristo Jesus, mas a igreja de vocês está recheada de gentios. Espera aí, como assim? Moisés afirma na lei que a salvação é para os judeus. E João escreve: é verdade, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Éfeso, levanta a tua cabeça, porque tu não é qualquer coisa, tu és filho de Deus. Quando eu olho para o Evangelho de João, eu percebo que João, ele tem a preocupação de trazer um evangelho doutrinário, um evangelho marcado por ensinos gloriosos, um evangelho marcado por ensinamentos. Mas João, ele tem o cuidado, e em 21 capítulos, ele cita apenas 7 milagres. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade de falar de Jesus e não citar milagres. Eu estava ali sentado agora, mostrei para o nosso presbítero Tiago parte de um testemunho que eu recebi ontem, do que Deus fez esse final de semana numa tribo indígena ali no norte de Santa Catarina, onde ministramos. E o sobrinho de uma irmã escreveu para mim no Instagram dizendo: hoje entregamos a cadeira de roda dela. Deus continua fazendo milagres. E eu confesso que eu tenho essa dificuldade. Mas João, ele consegue escrever 21 capítulos. E ele cita apenas 7 milagres. Mas é bem verdade que ele se redime no último verso, dizendo que cuido que Jesus fez muitas outras coisas. E se fosse escrever todas elas, ia faltar papiro, ia faltar papel, ia faltar tinta, caneta. O mundo não poderia conter. Mas se João não dá ênfase a milagres, João dá ênfase ao que, pregador? Transformação. E a Assembleia de Deus do Brasil, o movimento pentecostal do Brasil, ele não pode se esquecer. O maior milagre que Jesus continua a fazer é o milagre da transformação. Ele não parou de levantar paralíticos, ele não parou de abrir olhos de cegos, ele não parou de operar sinais e maravilhas, mas o maior milagre que Jesus pode fazer é o de transformação. Ele ainda pega o homem do lixo, ele ainda pega o homem do pó, ele ainda pega o homem da lama e transforma em cidadão do céu. Jesus continua transformando o mais vil pecador. E João dá ênfase à transformação. Observa, no capítulo 1, ele desceu do céu para transformar a terra. No capítulo 2, ele transforma a água em vinho. No capítulo 3, ele transforma um religioso em adorador e prega que preciso é nascer de novo da água e do Espírito. No capítulo 4, ele vai transformar a história dessa mulher. Mas esse Jesus é apresentado no Evangelho de João como Jesus das multidões. Como assim, pregador? Observa. Ele começa o seu primeiro milagre num casamento em Caná da Galileia. Observa, ele multiplica pão e peixe para cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, cerca de 11.000 pessoas. Observa, ele é ovacionado na entrada triunfal em Jerusalém, e o povo grita hosanas ao Rei das alturas, glórias ao Deus das alturas, hosanas. Uma multidão ovaciona o seu nome.
Mas João apresenta esse Jesus como Jesus do mono, como Jesus do um, como Jesus do indivíduo. Como assim, pregador? Observa. É um e é um casamento. Observa. É um religioso que foi ter a noite com Jesus. É uma mulher na beira do poço. É um paralítico na beira do tanque. É um menino com 5 pães e 2 peixes. É um cego de nascença. É uma mulher pega no ato de adultério. É uma mulher que quebra um nado caro aos pés de Jesus. É um morto de 4 dias. O que o Senhor está tentando dizer, que no meio dessa multidão, Ele te vê. Que no meio desta multidão Ele te olha. Que no meio desta multidão Ele te contempla. E tenha certeza, Ele conhece o teu gemido, o valor da tua lágrima, o teu pranto, a tua dor, a tua necessidade. Ele conhece. E eu quero pedir ajuda dos irmãos da mídia, porque eu quero passear alguns versos do capítulo 4, porque o verso 1 diz assim, é uma mensagem expositiva. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou outra vez e outra vez a Judeia e foi para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aprenda um segredo. Se é necessário, Ele faz. Se é necessário, Ele passa. Se é necessário, Ele cura. Se é necessário, Ele levanta. Se é necessário, Ele restaura. Se é necessário, Ele edifica. Se é necessário, Ele fala. Era necessário passar por Samaria. Verso 5. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era quase hora sexta, ou seja, meio-dia. Quando Jesus se assenta sobre a fonte, Ele está cansado, porque era 100% homem. Continuamos. E veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Gente, era um judeu cansado que estava pedindo água. O que era mais simples? Estender as mãos. O que era mais simples? Dar um copo de água. Mas observa, o verso 8 diz, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, pois, judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, de beber. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Não tinha ninguém vendo. Não tinha ninguém olhando. Mas ela optou pela pose, pela religiosidade.
pela aparência. Olhou para o judeu cansado e disse: não. Mas Jesus vai se apresentar a essa mulher. Jesus vai dar um carteiraço do céu para essa mulher. E vai dizer: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Tu me pediria, e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde tens água viva? Dobra a tua atenção, porque eu quero que você observe a visão rasteira, terrena, perversa, mundana dessa mulher. Ela estava se gabando porque tinha uma corda, porque tinha um balde, porque tinha meios. E quantos têm uma visão rasteira, terrena, se gabam por qualquer coisa, por uma posição, por um cargo, por uma casinha melhor, por um carrinho melhor. Observa. A mulher estava se gabando porque tinha uma corda. E ela vai dizer: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e seus filhos e o seu gado? O que aquela mulher não tinha entendido é que quando ele se assenta sobre o poço, ele está afirmando: quem está aqui é maior do que Abraão. Quem está aqui é maior do que Isaac. Quem está aqui é maior do que Jacó. Ele se assenta sobre o poço, porque os rabinos costumavam ensinar sentado. E o rabi estava ali. O mestre estava ali para dar uma aula para aquela mulher. E Jesus lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe, pois, a mulher: Senhor, dá-me sempre dessa água, para que eu não mais tenha sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Observa, as peças do evangelho começam a se encaixar. No começo da história, quem começa pedindo é ele. Mas agora quem está pedindo é ela. Porque quando as peças do evangelho, Eliezer, se encaixam, não existe mais aquela oraçãozinha medíocre: se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não agir dessa forma, eu... Não. Quando as peças do evangelho se encaixam, você começa a entender que quem depende é você, que quem carece é você, que quem necessita é você,
Quando as peças do Evangelho se encaixam, você depende, você reconhece, você se humilha, você se joga, você se lança, você se rende. Ei, eu vim aqui dizer para alguém nesta noite: é tempo das peças do Evangelho se encaixar na tua mente de uma vez por todas, e você entender que o necessitado é eu e você, que o carente é eu e você, quem precisa é eu e você, quem necessita sou eu e você. Escute, observa o texto. Jesus percebe que a mulher foi fisgada pelo Evangelho, que o Evangelho entrou nela. E eu gosto sempre de lembrar que uma coisa é nós entrarmos no Evangelho, outra coisa é o Evangelho entrar dentro de nós. Nós, quando entramos no Evangelho, nós podemos mudar a aparência, até algumas tradições, mas quando o Evangelho entra dentro de nós, surge uma nova criatura. O homem nasce de novo. Há uma transformação. Há uma mudança. Quando o Evangelho entra naquela mulher, aquele que começou a boa obra, ele quer aperfeiçoar. E Jesus percebe que ela está fisgada e diz: chegou a hora de eu limpá-la. Jesus olha para ela dizendo: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Observa o texto, ela teve 5. O 6º não era dela. O que ela não sabia é que estava chegando o 7º. Aquele que é perfeito, aquele que não erra, aquele que não falha, aquele que não se engana. Era necessário passar por Samaria. E observa, Jesus abriu o leque da revelação dizendo: dissestes bem, não tenho marido. Quando Jesus abriu o leque da revelação, e eu preciso lembrar, gente, Jesus não é como muito pregador que joga chapéu. Jesus não é como muito pregador, se colar, colou, não. Jesus, quando fala, fala. Jesus, quando olha, olha. Quando revela, revela. Quando mostra, mostra. Com Jesus não tem me enganei. Com Jesus não tem meio termo. Jesus é Senhor, Ele é Deus. Não se engana. Se Ele falou que vai fazer, Ele faz. Observa, depois do leque da revelação, a mulher tudo que tem a dizer é: vejo que és profeta. Mas quando o Evangelho entra dentro de nós, tudo muda. Pare para observar. Quando o Evangelho entra de verdade dentro de nós, tudo muda. Se a visão da mulher era rasteira, perversa, mundana, se até minutos atrás ela estava se gabando por ter uma corda, agora ela quer falar de geografia bíblica. Agora ela quer discutir teologia. E ela vai dizer: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem
em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais, que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Adorador quem procura é Deus. Não é gravadora. Não é nós. Adorador quem procura é Deus. E o adorador pode estar em qualquer camada de classe social. O adorador pode estar na sarjeta, pode estar nas drogas. O verdadeiro adorador pode estar no presídio, pode estar nos becos e valados perdido, pode estar nas empresas, à frente de empresas, em qualquer lugar. Mas esses quem procura é Deus. Verso 25, eu estou correndo para chegar. A mulher disse, eu sei, que o Messias que se chama Cristo vem. Você pode repetir comigo? Eu sei. Não, foi fraco demais. Repita comigo dizendo, eu sei, que o Messias que se chama Cristo vem. Você tem essa esperança? Porque eu preciso dizer que ele veio uma vez, ele vem de novo. A primeira vez ele veio como carpinteiro, filho da irmã Maria e do carpinteiro José. A primeira vez ele desfilou sobre um jumentinho. Mas agora, a segunda vez, ele vem sobre as nuvens. E ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sei que o Messias chamado Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Mas olha a resposta, ele se apresenta de novo. E disse-lhe Jesus, sou eu. E sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, e se maravilharam que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse que perguntas ou por que fala com ela. E deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? E saíram, pois, à cidade, e foram ter com ele. Vem de novo. A discussão toda começou só por causa de um copo de água, sim ou não? A discussão começou por causa de um copo d'água. Mas o evangelho entrou. E agora ela largou o cântaro. Sabe por quê? Porque quando o evangelho entra, quando as peças do evangelho se encaixam, o que era prioridade deixa de ser prioridade. O que era sonho deixa de ser sonho. O que era objetivo principal deixa de ser objetivo principal. O que era simplesmente o anseio ou o desejo deixa de ser anseio e desejo. Porque a prioridade agora é Cristo. O sonho agora é Cristo.
A vida se resume em Cristo, Cristo, Cristo. Eu estou tentando pregar para alguém. E eu estou tentando dizer, me perdoe com todo o carinho do mundo, mas se o Evangelho entrou dentro de você, e se não mudaram os teus sonhos, teus anseios e projetos, você só está dentro do Evangelho. Porque quando o Evangelho entra, tudo muda. Muda sonhos, muda projetos, muda anseios. Eu vim pregar nessa noite e vim dizer para alguém, é tempo de lançar mão, é tempo de abrir mão, é tempo de se entregar à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você deixe, abandone, largue tudo aquilo que está prendendo, tudo aquilo que está amarrando a tua vida. Eu vim pregar nessa noite para alguém e dizer, se o cântaro ainda impede que você faça a vontade de Deus, abandone, largue. Eu fico olhando para essa história tão conhecida, e eu sei que muitos ainda não entenderam, mas lá vai. Verso 8 diz assim, ó, e os discípulos foram à cidade comprar comida, sim ou não? Eles estavam em missão, e por que não foi 2? E os outros 10 foram à cidade pregar Jesus. Por que 2 não foram lá comprar a comida e os outros 10 foram à cidade dizer, sabe o Jesus que cura? Sabe o Jesus que liberta? Aquele que transforma a água em vinho. Aquele que multiplica pão e peixe. Aquele que limpa leprosos. Aquele que muda a vida do homem. Ele está na cidade. Ele está aqui. Ele quer se revelar a você, ei enfermo. Ele quer se revelar na tua vida. Ei doente, Ele quer se revelar na tua história. Ei problemático, Ele tem resposta para você. Jesus está aqui. Por que não foram 6? Por que não foram 4? Porque a visão dos discípulos naquele momento era tão rasteira, tão terrena, tão mundana, quanto a daquela mulher. O Senhor fala isso por quê? Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come, come, come. E eu vim nessa noite incomodar alguém, lembrar alguém, que a tua vida não pode se resumir a comida e bebida. Que reino de Deus não é comida e nem bebida. Tua vida não pode se resumir a pagar boleto, quitar boleto, resolver problemas e contas. Eu vim pregar para alguém e vim dizer, tua vida não pode ser resumida a simplesmente momentos familiares. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maior para a tua vida. Deus tem algo maior para a tua história. Deus te chamou, Deus te remiu, Deus te comprou. E eu tenho a convicção e a certeza que não foi simplesmente para você degustar de momentos prazerosos dentro de 4 paredes. Deus te chamou para algo além. Façamos agora ou não façamos nunca mais. Nos rendemos agora, obedecemos o ide dele agora. Cumpram a vontade dele agora. Nunca mais. Porém, eles lhe diziam, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Mas olha a audácia, a falta de visão dos discípulos. Então os discípulos diziam uns para os outros,
Trouxeram-lhe porventura alguma coisa de comer a ele? Olha a audácia. A vida não se resume. Teu domingo não pode ser marcado apenas por churrascadas ou macarronadas. Tua vida não pode ser marcada simplesmente por momentos de prazer à carne. É tempo de renunciar a alguma coisa por Jesus. É tempo de fazer alguma coisa por Ele. Porque eu tenho a certeza que o maior obra Ele já fez por nós. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos. Tua visão não pode ser rasteira. Tua visão não pode ser mundana. Levantai os vossos olhos. Levantai os vossos olhos. As terras ou os campos estão brancos, preparados para a ceifa. Essa geração imediatista, essa geração que acostumou-se com a agilidade e com a rapidez da internet, essa geração que espera com grande expectativa o 5G, precisa entender que a ordem já foi dada. Os campos estão brancos, prontos para a ceifa. A promessa dele é que se nós bebêssemos da água, nós se tornaríamos fontes. Você já foi numa nascente? Você já foi numa fonte? Põe o dedo e tenta parar. Põe 2 dedos e tenta parar. Põe os 5 dedos e tenta parar. Salta de um lado, salta do outro. Quando Deus enche um homem, não tem valente que possa parar. Não tem homem que coloque mão ou dedo que possa parar. Ei, não tem perseguição. Nada e ninguém consegue parar um crente, uma igreja que é fonte de Deus. Ei, e observa que a fonte, e eu concluo aqui, ela começa pouquinho. Avivamento não começa com multidão. Despertamento não começa com multidão. O resumo da história dessa mulher: ela fez o que 12 engravatados não conseguiram fazer. Ela fez o que 12 capacitados não conseguiram fazer. Convencer uma cidade inteira a conhecer Jesus. Nesses mais de 17 anos que prego, eu aprendi um segredo. Não despreze quem Deus levantou. Por mais simples que seja.
por mais pequeno que seja, não despreze quem Deus levantou. Hoje a igrejinha dele pode estar num bar. Não despreze quem Deus levantou. Não despreze. Os discípulos tinham uma vocação, tinham o poder, mas estava faltando trabalho. A pergunta que fica nessa noite para os ouvintes: o que falta para você? Tem vocação, tem talento, tem unção. Façamos hoje, ou não façamos nunca mais. Jesus está voltando. Eu queria fazer uma oração. Eu quero te convidar. Se coloque sobre seus pés. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta, se tem alguém nessa noite que está enfermo, doente e quer vir à frente e receber essa oração. Sai do teu lugar. Se tiver alguém, sai do teu lugar. Pregador, eu queria receber essa oração. Nós oramos por você. Vem. Vem. Aleluia. Pregador, eu tenho dores, eu tenho uma enfermidade. Vem aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Tem mais alguém? Está vindo, eu espero. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vem. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem dores? Dores na alma. Jesus tem a água viva para você. Amaracanture para cheia. A senhora tem dores? Aonde dói? Dói o seu corpo? Abra suas mãos. Feche os seus olhos. Amigo Espírito Santo, ela disse que tem dores no corpo. E eu quero te fazer 2 pedidos. O primeiro é: põe a tua mão dentro da barriga dela. E eu ministro a unção de milagres sobre a vida dela, Senhor. Pelo poder do nome e do nome precioso de Jesus. Amigo, põe dentro dela um remédio que a terra não conhece. Um remédio que a terra nunca viu. E eu coloco, Senhor, as minhas mãos sobre ela. E eu digo: unção de milagres vem sobre ela. Eu conto 1, eu conto 2, e eu conto 3, eu digo: todo mal, sai. Procure as dores, por favor. Aonde eram as dores? Procura. Procure as dores. Depois que eu oro, eu fico meio incrédulo. Procura. Procura. Não sente mais? É estranho, né?
Estava com dor? E agora? Não tem mais. É estranho, né? É que Jesus está aqui, muita gente não percebeu. Está aqui. Ele prometeu estar aqui. Arehabre camara xergue. A tua mão sobre o organismo desse homem, ossos, nervos, carne, sejam renovados pelo poder do nome de Jesus. Como o Senhor renova a águia, renova esse homem nesta noite. E eu digo, dores, pelo poder do nome de Jesus, desapareçam. Enfermidades que provocam a dificuldade de ele se locomover, sejam restaurados agora as suas forças, em nome de Jesus. Eu ministro a unção de milagres. Eu quero que o Senhor levante a perna direita. Isso. Levante a perna direita. Isso. Eu quero que o Senhor levante a outra perna. O Senhor tinha dores? Aonde tinha dores? Oi? No quadril e na coluna. Então fecha os seus olhos. Olha que Jesus é poderoso. Quadril, coluna, sejam restaurados. Procura as dores. Tem dor? Não tem? É estranho, né? Ora marcha. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Levanta a sua mão e diga: confio. Confio em ti. Diga: confio em ti. Confio em ti. Diga se você crê. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és. Eu creio que tu és a vida. Aleluia. Creio que não há outro igual a ti. Oh Jesus, Jesus, eu preciso de ti. Fecha os teus olhos. Amigo Espírito Santo, a tua palavra é o que nos alimenta. Deus, o teu Espírito sacia os nossos anseios, Senhor. As nossas preocupações estão sendo lançadas em ti nesse momento. E eu sei que tem problemas aqui, Senhor, que para os homens são insolucionáveis, Pai. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão vendo portas fechadas dia e noite. A perseguição, a fúria do adversário. Deus, mas peleja pela tua igreja neste momento. Se é verdade, abre portas aonde não tem. Fecha a boca do leão, Senhor querido. Deus, apazigua tempestades em lares, Senhor. Tem alguém que precisa, Senhor,
Tem alguém que necessita de uma resposta, é a salvação do filho, é a salvação da filha, do esposo, da esposa. Deus, a tua palavra, ela é poderosa e nós ministramos pelo poder da tua palavra, Senhor, esta água viva, Senhor, sobre vidas agora, sobre lares e sobre famílias, em nome de Jesus. Deus, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento sejam tocadas, que lares, que famílias sejam alcançadas, Deus, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga